Glória a Deus, aleluia. Atos, capítulo 7, verso 54 até o verso 60. O título da mensagem de hoje é Morreu igual a um passarinho. Morreu igual a um passarinho. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, meus irmãos? E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, esse texto conta a história a passagem bíblica, né? Do primeiro, chamado primeiro mártir da igreja, né? Da era cristã. E é um personagem extremamente interessante, citado muitas vezes, extremamente interessante a conduta dele, o ministério dele, embora curto, né? Embora curto pela circunstância que ocorreu, mas de uma profundidade e de exemplos tremendos para nossas vidas. Exemplos que ficam, tanto que estamos pregando e sempre citando irmãos falando de Estevão, primeiro mártir e tal. E eu dei esse título, Morreu igual a um passarinho, porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu gostaria de morrer igual um passarinho, né? Dorme tranquilo, morre tranquilo, está dormindo, morre, né? Outros não passou por aquele processo tão difícil de ficar numa UTI, ou de ficar, por exemplo, meu pai, ele ficou 7 anos numa cadeira de roda, né? Ele teve derrame cerebral em 82, eu tinha 12 anos, e quando fui em 89, aí ele faleceu. Mas então, foi um processo difícil, tinha vários problemas, enfim, outros com maior gravidade, outros com menos, o dele foi bem grave. A minha mãe, por exemplo, em 85 faleceu. Tinha saúde, meu pai estava encadeirado, acamado, e minha mãe, logo com 2 anos após, ela que faleceu. No final de ano, ela ingeriu, segundo o que foi informado, né, uma água da nossa cidade lá, que estava, essas águas de bica, de mina, assim, que estava com uma bactéria, da qual ela e meu irmão, acima de mim, ficaram doentes os dois. Ele mais resistente, né, mais jovem, e ela já idosa, então ela não aguentou. Então, quando eu tinha 14 anos, eu perdi minha mãe. Meu pai, quando tinha 12, foi para uma cadeira de rodas. Não falava mais, só tudo enrolado, não andava, enfim. E depois de 2 anos ela ficou. Então, foi um processo assim. E as pessoas querem morrer igual o passarinho, muitas vezes, no sentido de que querem morrer tranquilo, em paz. Embora passarinho não morre só a pedrada, né? No caso, estou citando porque Estevão morreu a pedrada, e conforme até o pastor Clío sempre fala, né? Passarinho morre a pedrada. Né? Antigamente a garotada saía, não sei como é que chama para cá, na minha cidade chama de embornar, que é uma forma caipira de chamar o embornal, né? Que é o embornal que você põe, as mães faziam de tecido, de jeans, roupa, de pano, não sei se você lá na sua terra tinha isso aí, amor. Fazia o embornar, aí punha aquele embornar, né? Que o nome correto é embornal, né? E ali enchia de pedra, ia com estilingue, ou seta, não sei como é que você chama aqui, se é seta ou estilingue, né? Feito ou com câmara de ar, de pneu, ou com aquele elástico de fazer garrote, né? Esticava assim, tem no passarinho. Eu nunca fiz isso, nunca matei, não gostei de matar passarinho. Mas a garotada ia lá e vinha com um bornal cheio de passarinho depois. Então, morrer com o passarinho nem é sempre de pedrada. Às vezes o gato vai lá e pega. Eu, por exemplo, tinha um gato, o Xanão, ele tinha só 3 pernas. Eu nunca vi um gato para caçar igual aquele. Ele tinha 3 perninhas só. Ele machucaram, alguém maldoso machucou a patinha dele, foi para o médico, teve que amputar bem aqui em cima. Foi lá no pezinho lá embaixo, teve que cortar aqui em cima na coxinha dele.
ficou um tempo internado, ficou um tempo de cama, cheio de ponto, todo rapado, assim, um gatinho. E comigo ele ficou 9 anos, um gatinho preto. E era um caçador terrível, o Xandão. Então, nem sempre o passarinho morre a pedrada. Morre por gato, cachorro, por, sei lá, serpente no meio do mato. Então, é uma forma de dizer que morreu igual o passarinho. E é o título da mensagem dessa noite. Estevão morreu igual o passarinho. Presta bem atenção nesse personagem. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, ainda do ladinho. Só virar uma página ou duas. E chega no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, onde foi instituído a função diaconal, foi outorgado, foi colocado, né, para que houvessem ali ministros que trabalhassem nessa função. A palavra ministro quer dizer trabalhador. O original é daquele remador, que era escravo que remava. Daí vem a palavra ministro, aquele que ministrava no remo e tal. Depois, na etimologia, nos estudos, ela ficou focada para aquele que ministra, que trabalha. Então, o ministério é serviço. Então, na língua, ficou ligado ministro ao trabalhador, ministério ao serviço, correto? Então, quando nós falamos, vamos ministrar, eu vou trabalhar a palavra, estamos ministrando, né? Qual é o seu ministério? Qual é o seu serviço? Né? O meu ministério é o ministério da palavra, o ministério é de socorro, e assim por diante. Então, olha só o que diz em Atos 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui. Então, nós vemos aqui esse personagem, o Estevão. Então, a igreja estava crescendo, os discípulos se convertendo, os gregos se convertendo, e houve uma dissensão ali entre os judeus, né, os hebreus, e os gregos. Ora, nossas viúvas não estão sendo assistidas, eles dão mais atenção para as viúvas dos hebreus, e nossas viúvas aqui, nosso povo. Então, os discípulos, aliás, os apóstolos, os 12, né, o colégio apostólico, achou por bem reunirem e dizer: olha, não é interessante que nós deixemos de orar e de pregar, de estudar, de proclamar, para nos dedicarmos a isso. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher homens aqui. Eles decidiram escolher 7 homens. E eles tinham aqui umas características interessantes. Eles tinham que ser: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens que têm essas características. Tem que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre essa necessidade. Vocês vão escolher homens com essas características e nós vamos fazer assim então. E daqui surgiu quem? Os diáconos, a diaconia, o diaconato, o serviço, o trabalhar, para que eles sirvam a mesa. Servir a mesa, o que era? Era cuidar dos órfãos, cuidar da viúva, distribuir as contribuições, ajudar nesse trabalho dentro do funcionamento do culto, né? Por exemplo, o diácono na igreja, ele auxilia na porta, vamos falar de hoje, por exemplo, ele auxilia na entrada da porta, fazer a recepção, olha os carros no pátio ou na rua, olha as crianças, para não sair, tem às vezes avenida, carro, etc. Mas a função dele é essa, um diaconal é essa aqui, cuidar das viúvas e auxiliar nesse serviço da mesa, como nós lemos aqui, que era isso. E eles tinham que ter essa característica. E entre eles, o primeiro da lista, que muitos até entendem, muitos teólogos entendem que ele era o que encabeçava, era o chefe da turma dos 7, que era o Estevão. E o seu nome no grego significa coroa ou Stéfanos. Algumas divergências entre algumas linhas teológicas, alguns teólogos, dizendo que ele era um judeu helenista, ou seja, que falava grego, ou um judeu da Palestina com o nome grego, ou um judeu da própria Palestina que tinha esse nome ali. O importante é que ele era
um dos discípulos do Senhor, e dentre os que foram escolhidos apontaram ele, tendo essas características, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. O texto que nós lemos no início, para a nossa meditação da noite, está em Atos 7, de 54 a 60, e o início do versículo diz assim: e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Ouvindo o quê? Esse moço, esse jovem, imagino que fosse um jovem, ele tinha todas as características que nós citamos aqui, só que além dessas características de boa reputação, que é imprescindível, né? Nosso irmão Sérgio sempre fala sobre isso, né? A gente tem uma boa reputação, as pessoas perguntarem, ou vão ouvir, vão nos ver, de repente aqui pregando, gravata, terno, Bíblia, falando, apontando o dedo, e fora daqui a reputação não é boa. Nós conhecemos pessoas que passam, né, situações difíceis porque a reputação dela não é boa. Ah, mas eu vou naquela igreja. Não, lá que rapaz, pelo amor de Deus, eu conheço a esposa dele, eu sou vizinho dele, sou vizinho dela. Ei, mas você não sabe como é que é aquilo. Compra, não paga, faz uma rolaiada, briga com todo mundo, briga com o vizinho, briga por causa de tudo. Aí quando chega no culto, não é uma benção, mas lá é um problema. Então acontece muito disso. Então essas características ele tinha. Boa reputação, ele era um homem que tinha cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Só que além dessas características que ele tinha que cuidar, vai ter culto, um domingo culto lá. Ele cuidava, ele zelava, ele visitava, ele tinha que ter todo esse cuidado. Ele deixava a par os apóstolos o que estava acontecendo. Olha, temos tanto aqui, tem tanto de dinheiro, ajudava na coletoria, ajudava do dinheiro, nas ofertas, ajudava. Com certeza eles estavam para todo esse tipo de trabalho. Para todo esse tipo de trabalho, né? Para cuidar ali do bom funcionamento do culto. Muito bem. Para que os apóstolos se dedicassem ao estudo, à pregação, à oração. Imagina ter que sair e deixar, porque, na verdade, é o que eu tenho dito aqui sempre, quando vamos pregar, quando temos o ministério da pregação, esse serviço da palavra, deve ser dedicado muito tempo no estudo, diário. Um estudo para nosso devocional, o pregador, um estudo para o conhecimento geral de tudo, e quando vai pregar, no caso o pastor que está pregando sempre, toda semana prega pelo menos uma vez, e eu até conheço pastores que nunca pregavam, todo culto alguém pregava. Como é que ele vai dar uma formação para aquela igreja? Como que ele vai dar uma linha doutrinária, teológica, para aquela congregação? Seja de 50, de 10, 2, 5, 6 pessoas, não importa. Como que ele vai? Não, domingo fulano prega, Beltrano prega no outro domingo, mas se estiver alinhado, pelo menos, doutrinariamente, é uma situação. Mas, às vezes, chegou ali e prega. Por exemplo, se chegar um pastor aqui hoje, receberemos com maior alegria no coração. Que bênção, eu sou o pastor Beltrano. Que bom, pastor Beltrano. O senhor é muito bem-vindo no nosso meio. Mas não vai pregar, porque eu não conheço, eu não sei o que ele fala, não sei o que ele pensa, não sei qual é o entendimento doutrinário que ele tem, não sei de onde ele veio. Não é assim que funciona. Muito embora, às vezes, a gente não conhecendo, mas conhecendo a pessoa, por exemplo, o irmão que eu conheço, sabe como é que funciona. Se ele me indicar, eu estou assegurado que, porque ele falou, eu vou acreditar que ele está falando de alguém centrado no Evangelho. Ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje o negócio está difícil. Complicado. E nisso tudo, os discípulos, então, os apóstolos, tinham que estar dedicados à oração e ao estudo da palavra. Portanto, deixaram para que os diáconos fizessem isso. Esses diáconos trabalhavam dessa forma. Só que Estevão, ele destacava-se porque ele ia além daquelas características, daquelas obrigações. Ele servia à mesa, cuidava da distribuição das ofertas, na distribuição do dinheiro para as viúvas, visitava, fazia os trabalhos. Ele tinha todo esse cuidado. Só que olha para Atos capítulo 6 e o versículo 8 agora. Olha para Atos 6, verso 8. Nós paramos no versículo 7, na nossa leitura, a segunda leitura, não foi? De Atos 6, de 1 a 7. Agora Atos 6, 8, olha o que diz aí. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão, além de cuidar do trabalho todo ali, além de ser eleito entre aqueles 7, de boa reputação, de fé e de sabedoria, do Espírito Santo, aliás, ele, além de tudo isso, ele não ficava só naquilo que era lhe confiado a fazer, vamos dizer assim, vamos falar templo, né, na igreja.
né? Porque ele se reunia em casa, se reunia onde desse, em salões, e teve a ocasião de Paulo pregar, até ele ter que alugar um espaço para poder pregar e assim por diante. Então, além do que ele fazia, do seu trabalho de diaconato, ele ainda ia além. Ele saía das quatro paredes, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Ele ia lá fora, ele ia a algum lugar, ele pregava, ele anunciava. Olha só o versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele cuidava do serviço dele, mas ele entendia que ele podia fazer sempre mais, ele podia fazer um pouco mais, ele podia ir além, sem deixar, por exemplo, de fazer o que ele estava ali incumbido a fazer. Às vezes nós conhecemos pessoas que querem sair pregando para lá para cá, não tem uma estrutura, não tem uma base, não tem um endereço. Estão viajando para lá e para cá, são aventureiros. Não, eu sou missionário. Às vezes a família passando fome, a esposa passando fome, não tem uma roupa, não tem um calçado, não tem... Não, eu estou na obra, grande é a obra. E sai, finca a cara e vai. Sem conhecer ninguém, sem, sabe, na expectativa. Outros, por exemplo, já têm uma fama, têm um conhecimento e ficam ali não como um pregador que sai, mas como alguém que quer uma agenda no sentido de ter um cliente, um convite para ter uma forma de ter um dinheiro. Não porque vai levar uma mensagem da parte do Senhor. Outro dia eu quero pregar sobre os itinerantes, temos textos que nos apoiam para isso, mas vai ser outro dia, não vai ser hoje. Mas Estevão, ele além de cumprir, ele fazia aquilo que estava para ele fazer, ele ia além, ele saía. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Então, prodígios e grandes sinais, ele saía, ele curava também no nome de Jesus. Certamente ele expulsava demônio no nome de Jesus. Ele, com certeza, ele confrontava aqueles que estavam no engano do pecado e falava do amor de Deus, e falava da graça de Deus, mas falava também da realidade do inferno, com certeza, porque pregar o evangelho é explanar, é mostrar, é declarar toda a verdade, não a parte dela. Não só que é um céu, mas tem que falar que é um inferno também. E ele ia com essa graça, com esse poder, e o versículo 9 diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirenes, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Os libertinos, algumas versões falam dos libertos, que foram libertos de Roma e tal, né? E disputavam com Estevão. Então, Estevão era uma pessoa embasada teologicamente e doutrinariamente, era um conhecedor do evangelho, conhecedor da palavra. Porque para ministrar, para trabalhar na casa do Senhor, na obra do Senhor, no serviço de Deus, nós temos que conhecer o livro que nós dizemos que é o nosso livro de regra e prática. Então, é triste quando as pessoas não têm. É lógico que uns têm um mais, outros menos, uns têm um ministério da palavra, outros não, mas você tem que conhecer as doutrinas basilares, você deve conhecer. Mas nós temos visto que tem lugares que o diácono só vai no culto mesmo na ceia e olha lá ainda, né? E nós temos observado isso aí em muitos lugares. Agora, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirenes, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Era um diácono, mas ele tinha a vocação de evangelista. Ele teve a eleição para um diácono no ministério da casa do trabalho, do serviço, etc. Mas ele era um homem que tinha dom e pregava com ousadia, de modo que as pessoas não resistiam. Por exemplo, nós temos aqui o irmão Célio, que é diácono, que nos ajuda, que trabalha, que é uma bênção na nossa vida e que é um evangelista. E quando sai para a rua aí, põe muito garoto de 25, 30 anos no bolso. Vai, fala e prega, eu saio com ele para evangelizar e eu tenho prazer de sair com ele. Vai para minha esposa. Não falo? Olha, para evangelizar, homem, como você fala na linguagem, é chapa quente. Fala do amor de Deus. Mas sai das quatro paredes, vai lá fora, cumpre aqui dentro, faz o que tem que fazer, ajuda, auxilia e sai também. E Estevão, ele era uma pessoa que pregou com autoridade, com poder, e diz o texto, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, já que eles vão, não tem jeito de pegar, não tem jeito de fazer, não tem jeito de embramar, de enrolar. Embramar acho que é uma linguagem meio caipira também, né? De dar aquela... Eles fizeram o quê? Então, verso 11, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram todo o povo.
Os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram para o conselho, ou seja, para o sinédrio, o Sanhedrin. O sinédrio era era um conselho onde eram 71 pessoas, né, dos saduceus, dos fariseus, digamos assim, da alta estirpe de entre os mestres de Israel, 70 homens regidos por mais um, que faziam esse conselho. Esse conselho era ali sobre aqueles homens que tinham conhecimento da lei, etc. E eles cuidavam do zelo da palavra, cuidavam do funcionamento do culto em Israel. Eles levaram para eles, dizendo: ele blasfema contra Deus, blasfema contra Moisés, fala mal da lei. E apresentaram ainda versos 13, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Fala do templo e fala da lei, fala do tabernáculo, fala de tudo, porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha as características que esse rapaz tinha, que esse servo do Senhor tinha. Ele tinha uma boa reputação de todos os servos do Senhor, dedicado, com certeza dedicado à oração, dedicado no trabalho, dedicado no serviço, tanto que para estar ali, ele encabeça a lista daqueles 7, que eram de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, que fazia o seu trabalho, a sua função, mas ia lá e fazia algo mais também. Porque às vezes nós somos assim, não, é para fazer isso, isso está feito, muito bem feito. Mas a palavra nos informa que se o Senhor nos der algo para fazer e fizermos aquilo bem que fizemos tudo certinho, ainda somos servos inúteis, porque fizemos aquilo que não estava outorgado fazer. Pode fazer um pouco mais? Faça um pouco mais. Seja o diácono, seja o irmão, seja o presbítero, seja o evangelista, o pastor, dá para fazer um pouco mais? Dá. Dá sempre para melhorar um pouco aqui? Dá. Dá sempre, dá. Nós temos que ter essa mentalidade. Mas eu vou dar umas características mais na frente, que vocês vão entender o porquê dele ter essas condições. Observe. E todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E aí o sumo sacerdote, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: porventura isto é assim? E disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige para a terra que eu hei de te mostrar. E ele começa a pregar aqui um sermão profundo, demonstrado aqui que ele era profundo conhecedor da lei, um exímio pregador. Ele trouxe um sermão tremendo, onde, diante do sinédrio, ele apresentou a sua defesa. Ele falou sobre a era patriarcal, ele falou sobre Moisés, ele falou sobre a peregrinação no deserto, falou sobre o tabernáculo, falou sobre o templo, começou aqui falando sobre o chamado de Abraão, usou metáforas com base no Antigo Testamento, denunciou a rebeldia da nação, falou da maneira corrupta que a nação andava, que os líderes andavam diante do sinédrio. Imagina, um diácono de frente do sinédrio, homens letrados, sábios, saduceus, escribas, fariseus, homens que detinham ali essa patente, essa postura, essa posição de respeito, essa posição de elevada diante dos outros. Ele estava ali defendendo com o evangelho, porque com a palavra, diz o texto bíblico que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. E ele acusou aqueles homens de forma tremenda, de maneira que eles ficaram com uma ira tão grande. Olha só o versículo 51. Olha o que diz o texto no capítulo 7 e o verso 51. 50 e 51 a seguir. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? E estava acusando agora aqueles ali, estava apontando a liderança: olha, vocês igual vossos pais são rebeldes, homens que resistem ao Espírito Santo. Olha a pregação de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele não foi frouxo, ele foi firme.
E o que tem hoje de pregador, com o nome de, como é que chama hoje? Quando sai pregando por aí, é conferencista. Conferencista, doutor, professor, não sei o quê, PhD, TNT, CLT, CPB, isso aqui, tanto D que tem, fulano de tal. Mas não tem essa firmeza na palavra. Não pode resistir e dizer, olha, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Imagina pregar desse jeito. Vocês líderes, os pastores daquela ocasião, a liderança que detinha a palavra, que tinha ali a primazia para ensinar e para dizer, para falar isso, aquilo, sobre a lei, etc. e tal, os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus. Ele fala, vocês, como vossos pais, sempre resistis ao Espírito Santo, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora fostes traidores e homicidas. Vocês traíram o justo, que é o Messias, que é Cristo. Vocês o traíram, traidores e homicidas, o assassinaram. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então, aí entra no primeiro texto que eu li com vocês, que é o versículo 54, capítulo 7. E ouvindo eles isto, depois você lê todo o texto, que a pregação é extensa e o tempo não permite. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Imagina a situação, um moço, um diácono, de frente do Sanhedrin, do Sinédrio, 71 homens, mais a multidão que estava ali por volta, e com certeza que o levou até lá, que o arrastou até lá, enfurecidos porque ele estava dizendo a verdade, e muitas vezes a verdade ela dói e nos faz ranger. Esse camarada está falando a verdade. Exatamente. Mas aí então, foi um bom ponto que você tocou, porque os saduceus criam e os fariseus eles tinham algumas divergências, porque o saduceu, por exemplo, não acreditava na eternidade da alma, na ressurreição, nem acreditava em anjo, e os fariseus acreditavam. Mas quando é para complicar um crente, eles se juntam. Não foi assim com Pilatos e com Herodes? Pilatos e Herodes estavam brigados. Mas quando Herodes fizeram as pazes. Quando é para prejudicar, né, até os inimigos se juntam para poder atrapalhar o povo de Deus. Mas ele ali firme, não deixou a palavra, não deixou de dizer. Olha, e ouvindo eles isso, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que estava em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Essa cena aqui me lembra quando os irmãos, criança, né, 2 irmãos em casa, não só irmãos, mas primos também, às vezes até casais, acontece isso. Quando um está brigando, um fala mais alto que o outro e tampa, um está falando, aí um tampa o ouvido e fica lá, para encobrir a voz, não tem isso? Às vezes até casal faz isso, né? Tampa o ouvido, e assim eles fizeram. Verso 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Tapa o ouvido e grita bem alto para encobrir a voz daquele que estava lá. Eles podiam até cobrir a voz física dele, mas não puderam impedir que a verdade fosse falada. No versículo 55, quando fala cheio do Espírito Santo, ele discorreu de toda a história a partir de começar a... Exatamente. Não. Pois é. Cheio do Espírito Santo, ele fez isso. Pregou, e o versículo 57, eles gritando, tamparam o ouvido, gritavam mais altos que podiam, e arremeteram unânimes contra ele. A unanimidade aqui, né? Nós há pouco falamos sobre isso, antes de pregar, o Sérgio citou aqui hoje, sobre o perigo da unanimidade. Na verdade, Nelson Rodrigues, escritor, ele diz o seguinte, toda unanimidade é burra. Porque se todo mundo pensa igual, alguém pode estar errado, ou todos estão errados, mas se alguém pensa diferente, vai fazer com que outro pense. Eu até entendo a visão, eu até acho interessante essa maneira de pensar. Agora, quanto a Cristo ser o Salvador, nós temos que ser unânimes. Quanto à vida em Deus ser através da graça e tal,
tem que ser unânime. E aqui eles estavam unânimes, foi uma burrice deles também. Unânime, não teve ninguém para dizer, gente, será que não está certo? Não, ele está pregando o evangelho, ele está falando da lei, ele está falando a verdade. E não tinha ninguém ali, nenhum daqueles do Sanhedrin, do Sinédrio, para dizer, não, ele está certo, porque está escrito lá mesmo. E nós estamos fazendo o contrário do que está escrito. E expulsando da cidade, verso 58, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação, algumas Bíblias dizem, em oração, dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, disse, Senhor, com grande voz, disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, deixa eu destacar aqui algumas características que tinha nesse servo do Senhor, nesse diácono, que serve para nosso aprendizado. Ele era cheio de fé, ele era cheio de poder, ele tinha boa reputação, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio do Espírito Santo. E segundo o texto, no capítulo 6, verso 8, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Entre o povo, eu imagino que ele estava pregando nas ruas, entrava num lar, se fosse necessário, falava no meio do povo, e Deus usava com poder. Então ele era um diácono, atendia, trabalhava, fazia, tinha boa reputação de todos os servos de Deus para poder fazer aquele trabalho, e, além disso tudo, ele ainda saía pregar. E não só pregava, Deus usava com poder. Eu li uma vez de um teólogo, que a questão da cessação dos dons é porque não há mais cura hoje, segundo esse teólogo, que porque a igreja que fazia milagres era uma igreja que tinha apóstolos que eram usados por Deus em milagres, mas Estevão era um diácono, e cheio do Espírito Santo, a Bíblia nos informa que ele fazia sinais e prodígios no meio do povo. Olha só comigo, Atos 4, 29 a 30. Atos 4, 29 a 30. Olha só, Atos 4, Pedro e João são aprisionados, depois eles são soltos, leia depois toda a passagem, mas eu quero ficar só com Atos 29 e 30 para nós seguirmos com a pregação. Agora, pois, ó Senhor, isso aqui é a oração do servo do Senhor, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus Cristo. Então os apóstolos libertados ali da prisão, oravam e pregavam, e o texto diz, Senhor, agora olha só a ameaça desse povo que não quer que nós preguemos. Nós apanhamos porque pregamos, nós fomos lançados na prisão, no cárcere porque pregamos, e eles estão querendo que nós não preguemos. Eles não querem mais que nós não anunciemos mais o Evangelho. Mas olha eles, Senhor, olha esse povo, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Verso 31, e tendo orado, moveu-se o lugar, tremeu o lugar, chacoalhou o lugar, estremeceu em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles oravam, Senhor, eles não querem que nós preguemos, mas nós vamos continuar orando. Por que a igreja hoje não sente esse tremor do poder, digamos assim? Por que a igreja ora pouco? E por que ora pouco? Porque acredita pouco também. Porque se nós acreditarmos que Deus faz, nós vamos cair de joelho e ficar assim, eu sei que o Senhor faz. O maior contato com Deus em oração, tem uma frase que era dita antigamente, muita oração, pouca oração, pouco poder, mais oração, muito poder. Tinha uma frase assim, era um jargão que dizia assim, mas não deixa de ser verdade. Porque se você está orando, você está buscando de Deus. O poder está no Evangelho. E a oração nos faz esse contato. Quando você prega e não ora, suas mensagens elas são mais vazias, são mais ocas, são difíceis. Quando nós oramos para pregar, Deus nos faz entender, compreender, e os ouvintes começam a entender a mensagem, porque é pelo poder do Espírito Santo. E diz o texto, verso 31, que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Certamente, Estevão estava incluído nesses, porque ele era de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Saiu das quatro paredes, fazia a sua parte, não deixava de fazer aquilo que ele estava
ordenado para fazer, não deixava de cumprir com aquilo que tinha que cumprir, porque alguém cheio do Espírito Santo não deixa pela metade para fazer outro. Ele faz o que tem que fazer, conclui o que tem que fazer e ainda anuncia o Evangelho, prega a palavra, faz a obra do Senhor, cumpre o ministério, faz o trabalho de evangelista. Tem a ousadia, tem graça de Deus. Como o irmão Célio falou agora há pouco, na mente de muitos hoje, ser cheio do Espírito Santo é sair pulando, caindo, rebentando cadeira, dando canelada para cá, cabeçada para lá, derruba um, fica girando, dando aviãozinho, bate a mão numa criança, bate a mão numa senhora. Isso é cheio de ser do poder? Não. Os textos aqui nos informam o que eles faziam cheio do poder. Era uma igreja que orava e os sinais e maravilhas aconteciam. E quando ele pregava, olha só em Atos 6, do verso 9 ao verso 15, a maneira que ele pregou, eles até disseram no versículo 15, que olhando para o rosto dele, fixando nele o rosto, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O contato que ele tinha, a presença de Deus em sua vida, de maneira que ele incomodou os religiosos. A pregação dele incomodou. A pregação da verdade incomoda aqueles que são líderes até, estão à frente de rebanhos, estão à frente do povo, estão para ensinar, mas fazem errado. Ensinando errado e fazendo errado. E quando veio ele pregando cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, eles ficaram enfurecidos de uma forma terrível, rangiam contra ele o dente, levaram para o Sinédrio. Diante do Sinédrio, ele pregou com ousadia, pregou com poder, falando com ousadia e com autoridade, porque muitos são assim, eles pregam com poder, com ousadia, até que o calo não aperte. Mas ele continuou pregando com ousadia e com poder. Diante do conselho, ele começou a pregar e falou com ousadia. 2 Coríntios 3,18 fala que nosso rosto não está coberto, é descoberto. E de glória em glória vamos refletindo a glória do Senhor. De glória em glória vamos crescendo diante de Deus. E eu quero falar agora para nós encerrarmos. É a parte final da mensagem. Primeira parte. Eu citei o texto do verso 54 ao 60. Onde enfurecidos queriam e até mataram, né? Os motivos, porque ele incomodou com a verdade. Pregador que prega a verdade incomoda muitos. Os que estão na mentira, os que estão na verdade, ou aqueles que querem a verdade, porque tem muita gente que está em lugar que tem muita mentira. Mas ele está lá, ele não sabe, ele até é incomodado, até que alguém venha pregando, opa, é para lá que eu vou, e o Senhor o tira de lá. Acontece isso. Então, na segunda parte eu disse que ele era um dos diáconos de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, que foi eleito pela comunidade, foi apresentado aos apóstolos, que impuseram as mãos e eles foram trabalhar naquele ofício de servir a mesa, da qual eu expliquei aqui. Só que ele é tão cheio do Espírito Santo que ele estava ali cheio do poder, que ele fazia aquilo que tinha que fazer. E agora? Bom, agora eu vou pregar o Evangelho. Vamos colocar nos dias de hoje. Vamos supor que ele fosse o diácono que tivesse que cuidar na semana da limpeza da igreja, disso, daquilo, de colocar água para o pastor, de arrumar o som. E a igreja tem bastante, cada um faz uma coisa ou outra, tem aquela equipe, tem aquele corpo diaconal. Tem igreja que tem bastante. Na semana vamos revezar, você faz isso, faz aquilo, e assim por diante. E ele tendo feito isso, bom, já fiz tudo, agora vou pregar, vou anunciar o Evangelho. Vou curar os enfermos, vou expulsar os demônios. Ele fazia, esse diácono era assim, Estevão era assim. Ele ia com poder. E diante do conselho, diante de toda a liderança corrompida, ele protestou, ele anunciou o erro, ele declarou o erro daquela comunidade, daquele sinédrio, dizendo, vocês estão errados. Vocês perseguiram, os pais perseguiram todos os profetas, e vocês também estão resistindo ao Espírito Santo. Quantos têm ouvido nossas pregações por aí afora? E quantos não nos abrem a porta porque nós vamos chegar e vamos pregar a verdade, e não querem a verdade? Quantas vezes nós chegamos aqui, nosso trabalho aqui com poucos irmãos que chegaram visita e que nós poderíamos até mudar o discurso para poder agradar o visitante, para ele ficar com, não, vamos mudar aqui, vamos dizer para o visitante, eis que agora aqui Deus mandou te dizer que você vai crescer e nós pregamos aqui que o inferno existe, que Jesus é o Salvador e que só não se arrepender vai prestar conta no dia do juízo. Nós não podemos negar, não podemos mudar o discurso, não podemos mudar a mensagem. Mas cheio do Espírito Santo, é aqui que eu quero chegar para nós encerrarmos. Ele começou o seu ministério cheio do Espírito Santo. Atos 6, versículo 3. 7 homens de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Quem inicia o ministério cheio do Espírito Santo, ele começa muito bem na caminhada. Seja diácono, pregador, pastor, missionário, servo do Senhor que esteja trabalhando. Evangelistas,
cheio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa começa bem e não termina bem. Por exemplo, o rei Uzias, em 2 Crônicas, no capítulo 26, você vai observar uma série de coisas boas que ele fez. O rei Uzias, 2 Crônicas, quer ver? Vamos lá comigo. Vai lá no versículo 15, só o versículo 15. 2 Crônicas 26, versículo 15. E depois vou ler também um pouquinho mais, mas só... Depois lê em casa todo esse capítulo. O rei Uzias, ele começou a fazer coisas tremendas. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai. E esse edificou a Elote. Eu estou lendo 2 agora. Depois o rei fez isso, fez aquilo outro, foi fazendo armas de guerra, era amigo da agricultura, versículo 10, e foi fazendo isso, foi fazendo aquilo outro. Versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Ele começou bem, arruma daqui, arruma dali, agricultura e não sei o que, alimentação do povo, tudo certinho, vale transporte, carteira assinada, pagava o piso, o NPS, tudo certinho, entendeu? Tudo nos esquemas, até que se fortaleceu. Verso 16, mas havendo já fortalecido, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E ele não era para fazer isso, ele era rei, ele não era sacerdote, não era sumo sacerdote, não tinha aquela obrigação, não tinha aquela função. Fazer além é fazer além dentro daquilo que lhe compete. Por exemplo, compete ao crente pregar o evangelho, compete ao crente anunciar a palavra. Ah, mas eu sou, diga assim, ministro do louvor. Mas não é porque você canta e toca, você não pode anunciar o evangelho e pregar. Você pode ir além, anunciar e pregar, fazer orações e assim por diante. Só que o rei foi se meter numa coisa que não deveria. Ele começou bem e ficou leproso. Depois você lê o texto em casa, todo o capítulo. E terminou seus dias leproso. Começou bem, terminou mal. Talvez nós não tenhamos começado muito bem. Mas dá tempo de nos colocarmos ainda na presença do Senhor e nos encher do Espírito Santo. O que destacou na vida de Estevão e o que destaca na vida dos grandes pregadores da atualidade, do século passado, do outro século, da igreja, dos pais da igreja no primeiro século, o que diferenciava eles era isso, serem cheios do Espírito Santo. Porque crente cheio do Espírito Santo trabalha e não dá trabalho. Crente cheio do Espírito Santo, ele divulga, ele anuncia, ele proclama. Cheio do Espírito Santo, ele protesta contra o erro, mas abraça o órfão e o que está faminto. Então ele começou ali, Atos 6:3, cheio do Espírito Santo. Olha bem, Atos 6, versículo 8, ele desenvolveu o seu ministério, também cheio do Espírito Santo. Atos 6:8, diz o texto, que nós lemos agora há pouco, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí você continua descendo nessa leitura, você vai ver que ele, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele realizava sinais e prodígios. Era alguém que estava ali cheio. Observe. Versículo 15. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então ele iniciou seu ministério, desenvolveu seu ministério, cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da palavra, com ousadia, com poder, com autoridade. Olha só, verso 10, capítulo 6, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, com letra maiúscula, e ao Espírito com que falava. No começo, quem é esse? Cheio do Espírito Santo. No trabalho, cheio do Espírito Santo. Na pregação, cheio do Espírito Santo. No cuidado da casa, cheio do Espírito Santo. No cuidado com as viúvas, cheio do Espírito Santo. Na proclamação com ousadia contra o erro da liderança, cheio do Espírito Santo. Porque quando o homem prega cheio do Espírito Santo, ele não fala bobagem, ele fala as coisas da palavra, fala com ousadia, fala com verdade. Tem gente que quer se meter a ser o santarrão, e esse é um grande problema, e vai na moda daquele que está ali. Como aqueles filhos de Sevas, lembra os filhos de Sevas? Ué, se Paulo está expulsando ele, vamos expulsar também. E levaram uma costa que saiu até nu.
E o próprio demônio disse, olha, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas você nem sei quem são. Ah, eu vou na onda, hoje está uma moda, né? Vamos criticar, mas espera aí, podemos criticar, mas nós estamos fazendo alguma coisa para melhorar? Nós falamos do erro, da heresia, do engano, mas nós estamos fazendo igual ou estamos fazendo diferente? Aí que está a questão. Aí que está a questão. Na minha infância, a professora dizia que era o rasgado falando remendado. Se o rasgado fala remendado, não tem condições. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, falando a verdade, vá em frente sem medo. Então, ele começou seu ministério cheio do Espírito Santo. Essas são as características que eu quero desenvolver com vocês aqui para encerramento. Ele desenvolveu o seu ministério cheio do Espírito Santo. Se você olhar a pregação dele, ele pregou todo o capítulo 7, cheio do Espírito Santo. Tanto que no versículo 51 ele diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ele proclama com ousadia, a ponto de, no versículo 54, e ouvindo eles isso, enfureciam-se os seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, encerrando o seu ministério aqui agora, ó, cheio do Espírito Santo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram e com grande voz taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação ou em oração dizia, Senhor, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Só alguém cheio do Espírito Santo, de frente de uma multidão enfurecida, homens enfurecidos, das quais ele apontou os seus erros pela verdade do Evangelho, pela palavra. Pedras, não é pedrinha daquela que coloca no estilingue, não, era pedra de peso mesmo. Vão apedrejar, pegava com duas mãos, juntava o povo e ia lançar as pedras. Ele sendo apedrejado, ele não correu. Sendo apedrejado, não lançou maldição. Hoje, por muito menos, nós vemos pregadores aí, chama a câmera aqui, vira a câmera para mim, eu te amaldiçoo. Já viram isso? A Bíblia fala que é para nós abençoarmos e não amaldiçoarmos. Pregadores que por alguém tocou no meu ministério, tocou respeito à minha história, tocou no ungido de Deus, chama a câmera aqui, põe aqui, ó, eu te amaldiçoo. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso. Se eu sou homem de Deus, tu vai morrer. Se eu sou homem de Deus, tu vai para uma cadeira de roda, vai ficar num leito, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Por qual razão? Cheio do Espírito Santo. As pedras vinham nele, ele disse assim, ó, não lhes impute este pecado, Senhor. Só alguém cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado de verdade, com pedra física, poderia falar. Fala, Marcelo. Exato. É isso que eu ia falar agora. E é isso que eu ia falar agora. Duas coisas do meu sermão que o senhor pegou no ar. Primeiro, que ele era cheio do Espírito Santo, por essa razão fazer tudo isso. E segundo, ele olhou e viu. Porque a Bíblia nos informa que Jesus foi assunto ao céu e está à destra, sentado à direita do Pai. Mas naquele momento onde ele proclamava com ousadia, proclamava com verdade, falava do erro, falava do pecado, falava da mentira, falava do engano, e cheio do Espírito Santo, disse, Senhor, não lhes impute esse pecado, Senhor. Ou seja, tem misericórdia deles, não lhes impute. Só alguém cheio do Espírito Santo podia fazer isso. Ele olha para os céus e vê não mais sentado, porque o Senhor está sentado à destra do Pai. Naquele instante ele vê o Filho de Deus vivo em pé, para receber o seu Filho ali na glória. Ele viu e as pessoas então, enfurecidos, de uma forma tremenda, apedrejaram Estevão, que em invocação ou em oração dizia, e diz o texto, que ele se pôs de joelho e clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu igual a um passarinho. Olha quanta tribulação que ele passou. Sim, mas essa frase, essa linguagem figurada de morrer igual a um passarinho, é morrer em paz. É isso que aconteceu com ele. Ele começou o ministério cheio do Espírito Santo.
desenvolveu o seu ministério cheio do Espírito Santo e encerrou o seu ministério cheio do Espírito Santo. Escolhei 7 homens cheios do Espírito Santo. Estava Estevão. No capítulo 6 e no versículo 51, versículo 10, aliás, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. E no final aqui, ele disse, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele podia falar isso. Senhor, não lhes impute esse pecado. E eu vejo o Senhor em pé, à destra de Deus. Começa o ministério cheio do Espírito, desenvolva o ministério cheio do Espírito e encerra o ministério cheio do Espírito. Ainda que pedradas, ainda que arranjando dentes para você, ainda que lançando calúnias, difamações e todo tipo de torpeza, de setas, de malignidade, de malícia, de maldade, não diga, eu te amaldiçoo, não, diga, Senhor, tem misericórdia destes, salva-os, que eles venham conhecer a verdade do Evangelho. E de joelhos, ele ali, na presença do Senhor, sendo apedrejado, ele adormeceu. Essa linguagem, adormeceu, é uma linguagem que nós entendemos que é morrer, mas quem morre no Senhor, ele descansa, ele de fato descansa, ele adormece. Então essa linguagem de morrer como um passarinho, que é morrer em paz, aconteceu com Estevão. Por qual razão? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Exatamente. Estevão, aliás, Saulo, Paulo estava ali e contemplou aquilo, concordando com aquilo, guardando a roupa daqueles que o estavam apedrejando, daqueles que eram testemunhas. Então sai daqui hoje sabendo isso, que aquele que serve a Deus, ele não está imune de pedradas, ele não está imune da fúria dos religiosos, ele não está imune daqueles que estão em iminência, mas que estão fazendo errado. E que quando você falar a verdade, ele pode até lhe afligir. Mas cheio do Espírito Santo. Que quem é cheio do Espírito Santo não vai na arrogância. Quem é cheio do Espírito Santo não vai na força do seu braço. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Olha só o que diz Salmo 84, verso 1, verso 2 e verso 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos e até mesmo nos teus altares, Senhor Deus dos exércitos, Rei meu e Senhor meu. Porque até a andorinha no templo do Senhor fazia seu ninho. Até o pardal na casa do Senhor, lá no templo, podia fazer seu ninho. Até um passarinho pode morrer apedrejado. Mas esse passarinho, que é um servo de Deus, ele pode morrer apedrejado, mas cheio do Espírito Santo, é recebido nos tabernáculos eternos diante do Senhor. Amém, meus irmãos?